estava aqui dia, Luzinha. aguardando. Bom dia para todos vocês. Eu estava aguardando aqui. Aí eu digo, meu Deus, o que é isso? Achei que era alguma assombração, Malheiro. Mas de Pelo repente eu amor mexi de aqui, Deus. não sei aonde, e ajustou, mas também não sei o que É, eu fiz aqui também, não. Foram dois técnicos lá e não conseguiram resolver, e o Malheiro mexendo, até que que conseguiu, ó. resolveu. É Agora ele igual não sabe onde. o macaquinho da NASA lá, bota ele Não, na tu acha nave que e ele daqui a não pouquinho. sabe? Eu vou Tava agora só mexer com ele. O homem engenheiro, ele sabe. O homem Não, engenheiro, o homem sabe das coisas. mas o engenheiro também faz uma ponte de cabeça para baixo, tá? Então, pronto, fica esse trem aí. Não, mas tu não é nem civil para fazer a ponte de cabeça para baixo. Mas deu curto, me lembro quando eu fui inaugurar lá o Colégio Agrícola lá, vinha o presidente João Figueiredo aqui, eu, engenheiro, fui Sim. lá, ficou feio. Quando ficou feio, eu resolvi botar bonito. Quando eu resolvi botar bonito, troquei os fios. Quando bateu a chave, queimou tudo. Trabalhamos até 4 horas da manhã, pô. Tadinho, tadinho. Tá vendo? Tá vendo? Já, Tá já, bom já, Fez igual a o meu Loteca, hein? negócio. já estamos ao vivo na rádio aqui, minha Ah, Já então assessoria vou está parar podemos? de avisando. Então falar vamos lá. Podemos abobrinha. começar então, Janaína? Podemos, conselheiro. Só Podemos. para lhe informar que a conselheira Nalu está fora do estado, participando de um treinamento, não vai poder participar hoje da sessão, tá? Ok, perfeito. Então, havendo quórum regimental, estando presente o douto Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, declaramos aberta a presente sessão da primeira Câmara, 136ª, de hoje, dia 12 de novembro de 2025. Para iniciarmos pela pauta, a ata da sessão anterior aprovada, começando pela pauta, tendo em vista que o primeiro processo é de nossa relatoria, pedimos a gentileza do nobre conselheiro Antônio Cristóvão, que possa, então, presidir a sessão. Obrigado, nobre presidente. E convocamos a conselheira Maria de Jesus para a sessão deste dia. Bom dia, Janaína. Bom dia, meu presidente. Bom dia, nossa procuradora, a doutora Ana Helena. Bom dia. E aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo pelos nossos canais de comunicação. Passamos, então, ao processo 148.975, que tem como relator, Sua Excelência, o nosso presidente, Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata este processo de apuração de responsabilidade do senhor Sérgio Lopes de Souza, prefeito municipal de Itaciolândia, em razão de não ter encaminhado 2 contratos no portal do LICOM, descumprindo assim a resolução 129. As folhas 13 a 15, a Coordenadoria Especializada de Controle Externo apresentou relatório técnico preliminar, onde constatou que o gestor não havia, então, cumprido com a inserção dos contratos no LICOM. Devidamente notificado, o prefeito não apresentou defesa. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório, Excelência. Obrigado, nobre presidente. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, doutora Ana Helena. Bom dia a todas as pessoas presentes e aquelas que nos ouvem pelos meios digitais. Trata-se de processo aberto com a finalidade de apurar a responsabilidade do senhor Sérgio Lopes de Souza, prefeito de Itaciolândia, em razão do não cumprimento do artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução 129/2024, considerando o não cadastro dos contratos 002 e 013 no sistema do LICOM. A análise técnica confirmou esse não encaminhamento, como já disse o nobre relator, o gestor foi notificado e quedou-se inerte. Diante da análise técnica realizada, verifica-se, então, a infringência ao contido no artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução 129 de 2024. A consulta foi novamente realizada por este Ministério Público Especial no dia 13 de outubro de 2025, e os referidos contratos
ainda não tinham sido cadastrados no sistema LICOM. Ante exposto e conforme as decisões tomadas em outros casos análogos, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Sérgio Lopes de Souza, prefeito de Epitaciolândia, com fulcro no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Nesse sentido, aplicação de 500 UPF em cada processo, multa ao senhor Sérgio Lopes de Souza no valor de R$ 6.815 pela não inserção dos contratos no LICOM. Após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, Excelência. Essa presidência também acompanha o voto do nobre relator, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 2 da pauta, 149.462, e continua com a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata esse processo também de apuração de responsabilidade, porém do envio dos dados contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde de Assis Brasil do primeiro bimestre de 2025, de responsabilidade do senhor prefeito Gerry Correia Marinho. Aponta a análise técnica que ficou demonstrado o atraso de apenas 5 dias em relação ao prazo previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 87, pelo que, então, sugeriu o arquivamento dos autos em relação do disposto na ata de unificação das decisões de 28 de agosto de 2020. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, Excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, a Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, compulsando os autos, verifica-se que os dados do Sistema de Prestação e Análise de Contas contidos na instrução produzida pela 2ª Coordenadoria de Controle Externo demonstrou que houve o descumprimento do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCE-ACRE 87 de 2013, pela inobservância do prazo fixado para o envio das informações relativas ao primeiro bimestre de 2025. Porém, tal atraso está dentro dos 5 dias de tolerância acordados na ata da reunião para a unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras deste tribunal, considerando que a data limite era 30 de março de 2025. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento dos autos, considerando que o envio foi realizado dentro do prazo de tolerância que exime o gestor da aplicação de multa. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, a Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Nessa mesma linha, tendo em vista que, apesar da infringência, por ter mandado em atraso, mandou, no entanto, dentro da tolerância de 5 dias que esta Corte prevê, e assim pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Obrigado, nobre relator. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. Essa presidência também acompanha o voto do nobre relator, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 3 da pauta, que continua com a palavra Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata este processo agora do Fundo Municipal de Saúde Brasileiro, encaminhamento dos dados contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais previstos na Resolução 87 deste Tribunal, referentes ao primeiro bimestre de 2025. O atraso está dentro da mesma forma que o anterior, dentro do prazo tolerado por esta Corte. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, Excelência.
Obrigado, nobre relator. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, examinados os autos, verifica-se não haver elementos suficientes para o sancionamento do gestor, conforme pontuado pela segunda Coordenadoria de Controle Externo. Frente ao exposto, este MPC opina pela regularidade dos atos de gestão analisados neste feito. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Na mesma linha, pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. Essa presidência também acompanha o voto do nobre relator. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que passa ao processo 4 da pauta, 141.854. Obrigado, Excelência. Excelência, como os dois próximos processos são de aposentadoria, nós pediríamos a Vossa Excelência, que ouvido do doutor Paquet, a nobre conselheira Maria de Jesus, possamos votar em bloco. Ouço o Ministério Público, julgamento em bloco dos processos 4 Nada e 5 opor, senhor da pauta. presidente, a mesma matéria. Obrigado, nobre procuradora. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, senhor presidente. Essa presidência também concorda. Com a palavra, Vossa Excelência, conselheiro Antônio Malheiro, julgamento em bloco do processo 4 e 5 da pauta. Obrigado, Excelência. O primeiro processo trata da aposentadoria da servidora Eudinha Santos da Silva, da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, no cargo de agente administrativo, grupo 3, referência 8, com 34 anos e 72 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria integral por tempo de contribuição, contudo, sendo necessária a correção da referência 3 para a referência 8. No processo seguinte, aposentadoria, reserva remunerada da Polícia Militar do subtenente PM José Claudomir de Souza Araújo, com 30 anos e 73 dias de serviço líquido, preenchendo todos os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada integral, no termos do Estatuto dos Militares do Estado do Acre, e enquadramento e fixação de proventos de soldo na graduação seguinte de segundo tenente PM, com vencimento de R$ 11.896,36. Em ambos os processos, houve a pronúncia do doutor Paquet. São os relatórios, Excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos, um de aposentadoria e outro de transferência para a reserva remunerada dos servidores vinculados ao regime próprio de previdência social do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a conformidade das concessões, ressalvando apenas no processo 141.854 o enquadramento, que seria agente administrativo referência 8, e não referência 3, considerando o tempo de serviço. Ante o exposto e tendo em vista a súmula 02 deste tribunal, este MPC opina pela legalidade e registro das concessões, o processo 4, na referência correta, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento, senhor presidente, nos dois processos. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Então, nessa mesma linha, pelo reconhecimento da legalidade e registro dos dois, da aposentadoria e da passagem à reserva, aqui relatados, nos termos propostos, com a adequação da classificação da servidora, notificação de ambos, notifique-se o Acre Previdência após formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, Sua Excelência, em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, Excelência. Essa presidência também acompanha o voto do nobre relator. Encerrada a pauta da relatoria do nosso presidente, Antônio Malheiros, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência com as minhas considerações.
Obrigado, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Damos então prosseguimento agora com o processo 6 da pauta, 148.972, da Prefeitura Municipal de Capixaba, que tem Vossa Excelência como relator e a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento de novo a nossa procuradora, doutora Ana Helena, conselheira Maria de Jesus e a Janaína, secretariando das sessões. Vamos ao processo 6 da pauta. Trata-se de processo aberto com a finalidade de apurar a responsabilidade do senhor Manuel Maia Bezerra, prefeito municipal de Capixaba, pela ausência de cadastramento de contratos, termos aditivos ou qualquer outro documento equivalente no sistema Lincoln, em descumprimento do artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução TCE 129 de 2024, da Prefeitura Municipal de Capixaba, referente ao exercício de 2025. Registrado e autuado em cumprimento ao despacho das folhas 6 e 7, com base no comunicado interno 305/2025 da Secretaria de Controle Externo deste Tribunal de Contas. A SESEX, por meio da 6ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo, 6ª COASEX, emitiu o relatório preliminar de análise técnica as folhas 13 a 15 dos autos. Devidamente citado as folhas 26 e 29, o responsável não apresentou resposta ou qualquer outro documento conforme certidão emitida pela Secretaria da Seção, a folha 30. O Ministério Público de Contas manifestou-se a folha 33 a 34 dos autos, em pronunciamento do excelentíssimo senhor procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, examinados os autos, nota-se que até a data do pronunciamento deste Ministério Público, o gestor não tinha realizado a inserção dos documentos tratados pela resolução em análise. Nesse sentido, o disposto no parágrafo 6º do artigo 1º da Resolução TCE-Acre, número 129 de 2024, que determina o limite de até 5 dias úteis para o cadastramento de termos contratuais e seus documentos equivalentes no sistema LICOM, restou inobservado por completo, sem a apresentação de qualquer justificativa. Ante o exposto, este MPC opina, com base no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 7º da Resolução TCE-Acre 129 de 2024, pela aplicação de multa-sanção em desfavor do senhor Manuel Maia Bezerra, prefeito municipal de Capixaba, dosada a critério do plenário. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente. Passando direto à parte conclusiva do voto, em face do exposto com fundamento no relatório técnico emitido pela SESEX, 6ª COASEC, no parecer do Ministério Público de Contas e na linha do entendimento da primeira Câmara deste Tribunal de Contas sobre esta matéria, conforme acorda no 5.750 da primeira Câmara deste Tribunal, voto. 1. Pela aplicação de multa-sanção ao senhor Manuel Maia Bezerra, prefeito municipal de Capixaba, com fundamento no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 7º da Resolução TCE número 129 de 2024, no valor de R$ 6.815, correspondente a 500 UPFs, em razão da ausência de cadastramento no Lincoln dos contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Capixaba, referente ao exercício de 2005, em descumprimento ao artigo 1º do parágrafo 6º da Resolução TCE 129 de 2024,
assinalando-lhe o prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Acre, de tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas. 2, pela notificação do responsável para que, no prazo de 5 dias úteis, contados do recebimento da notificação, encaminho por meio do portal do Citações Lincoln deste tribunal os contratos e ou os seus respectivos aditivos, empenhos ou outros documentos equivalentes relativos ao exercício de 2025 da Prefeitura Municipal de Capixaba, sob pena de responsabilidade em caso de descumprimento, devendo a Secretaria de Controle Externo, SESEX, realizar o monitoramento do cumprimento desta determinação, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Acompanhamos também o voto do nobre relator e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto, então, aqui apresentado. Passamos ao processo 7 da pauta, 149.018, que continua tendo como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, esse processo, o 7º da pauta, 149.018/2025, o retiro de pauta para complementação de instrução. Pois não, excelência, retirado de pauta, passamos então ao processo 149.469 do Fundo Municipal de Saúde de Chapuri, que tem Vossa Excelência como relator. Obrigado, nobre presidente. Passamos ao processo, então. Trata-se o presente processo da apuração de responsabilidade do senhor Maxwell Maia Pereira, prefeito municipal de Chapuri, em face do envio intempestivo ao Sistema de Prestação e Análise de Contas, SIPAC, deste tribunal, na remessa de dados e informações contábeis, orçamentárias, financeiras e patrimoniais prevista na Resolução TCE 87, de 2013, do Fundo Municipal de Saúde do município de Chapuri, referente ao primeiro bimestre de 2025, registrado e autuado a partir do despacho da Folha 55, com base no comunicado interno número 645/2025, emitido pela Secretaria de Controle Externo deste tribunal, a SESEX, por meio da 6ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo, 6ª COASEX, emitiu o relatório preliminar de análise técnica das folhas 73 a 75 dos autos. O Ministério Público de Contas manifestou-se as folhas 81 a 85 dos autos em pronunciamento do excelentíssimo senhor procurador, doutor João Exílio de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente? Obrigado, nobre conselheiro, com a palavra, nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, examinados os autos, verifica-se não haver elementos suficientes para o sancionamento do gestor, conforme pontuado pela 2ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo, que verificou o envio dentro do prazo de tolerância acordado na ata de unificação das câmaras. Frente ao exposto, este MPC opina pela regularidade dos atos de gestão analisados neste efeito. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Cristóvão, para sua conclusão e voto. Obrigado, presidente. Em face do exposto, senhor presidente, estou passando a parte conclusiva do voto, com fundamento do relatório técnico emitido pela SESEX, 6ª COASEX, no parecer do Ministério Público de Contas e considerando o disposto da ata da reunião para a unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras, publicada no Diário Eletrônico de Contas 1408, de 28/8/2020, voto 1, pela regularidade dos autos de gestão analisados, e 2, pela notificação do responsável para tomar conhecimento desta decisão e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência.
Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 9 da pauta de aposentadoria, não, de reserva de militar. Obrigado, presidente. Trata-se os processos da minha relatoria seguintes, são do 9º ao 13º da pauta, processo de aposentadoria, pensão por morte e reserva remunerada de policial militar, para julgar em bloco esses processos. Pois não, Excelência, em vista da decisão anterior, Vossa Excelência com a palavra. Processo 9º da pauta, trata-se de transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar a pedido do servidor público estadual, senhor Veríssimo da Costa Androbos, do posto de capitão PM, pelos seus 34 anos, 176 dias de contribuição para fins de reserva e com proventos calculados no posto de major. O 10º, aposentadoria do servidor público da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Acre, senhor Carlos Vinícius Castor da Silva, no cargo de geógrafo nível J, pelos seus 40 anos e 363 dias de contribuição para fim de aposentadoria, na modalidade voluntária por tempo de contribuição. 11º da pauta, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Produção e Agronegócio do Estado do Acre, senhora Maria Carmo Oliveira Brilhante Aguiar, no cargo de engenheira agrônoma, nível J. Essa aqui está corrigida, esse nível já, pelos seus 34 anos e 84 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando a correção da referência H para a referência J, que eu friso bem. 12º, pensão civil por morte em favor da senhora Maria Adalgisa da Silva Nascimento, cônjuge ou ex-servidor, senhor Antônio Agostinho do Nascimento, no cargo de auxiliar administrativo operacional, referência 8, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, falecida em atividade em 30/3/2021. E o 13º, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhora Maria de Nazaré da Silva Gomes, no cargo de apoio administrativo do nível 1, 25 horas, classe 3, referência H, pelos seus 32 anos, 282 dias de contribuição para fins de aposentadoria, na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. Essas são aposentadorias todas bem analisadas pela DAFO, pelos órgãos técnicos desse Tribunal de Contas, por meio de relatórios de análise técnica emitidos nos autos, propondo todas a legalidade e o registro das aposentadorias. O Ministério Público de Contas se pronunciou em todos os processos, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias, uma reserva e uma pensão de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões, com que concordou este Ministério Público, ressalvando apenas o enquadramento dos processos número 10 e 11, que seria legalidade e registro. O número 10 é do servidor Carlos Vinícius Castor da Silva, geógrafo nível J e não nível H. E no processo 11, da servidora, deixa eu achar aqui,
da servidora Maria do Carmo de Oliveira Brilhante Aguiar seria engenheiro nível J e não H também. No processo número 12, apesar da legalidade e registro da pensão por morte, foi identificado que a pensionista morreu e ficaram recebendo os proventos por quase um ano. Então, este Ministério Público pede também a notificação do Acre Previdência e o envio ao Ministério Público do Estado do Acre. No mais, considerando a regularidade das concessões e a súmula 02 deste tribunal, este MPC opina pela legalidade e registro nas referências corretas do processo 10 e do 11, tudo com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Cristóvão, para conclusão e voto. Obrigado, senhor presidente. Voto. Diante do exposto, considerando as manifestações da área técnica do Ministério Público junto a esse tribunal e com base no artigo 61, incluso inciso 3º da Constituição Estadual, voto 1, pela legalidade e o registro das aposentadorias e pensão civil por morte e transferência para a reserva remunerada da PMAC nos servidores e servidoras públicas estaduais aqui já listados. 2, pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, para tomar as medidas cabíveis e dos servidores e servidoras para tomarem conhecimento desta decisões. E no processo 144.959, pela notificação da servidora para as providências que atender cabíveis quanto à ausência de seu enquadramento na data correta. 3. Em relação ao processo 145.038, considerando a manifestação ministerial, voto pelo registro da matéria neste âmbito, para expedição de ofício para o Acre Previdência, solicitando a instauração de procedimento administrativo para apurar os pagamentos realizados após o falecimento da pensionista Maria Adalgisa da Silva Nascimento, nos termos do artigo 36, inciso 6º da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho os votos do relator, Excelência. Acompanhamos também os votos e assim decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos do nobre conselheiro relator. Dada a ausência justificada da conselheira Nalu Maria, retiramos de pauta os processos do número 14 ao número 20 e passamos então agora ao processo 21 da pauta, Prefeitura Municipal de São Guiomar, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Cumprimentando o conselheiro Cristóvão, nossa procuradora Ana Helena, doutora Janaína, que nos auxilia hoje nesta sessão. Cumprimentando também a todos aqueles que nos acompanham, escutando pela nossa rádio, assistindo-nos na mídia. Trata os autos de processo para apurar a responsabilidade da senhora Rosana Pereira da Silva, prefeita municipal de Senador Guiomar, em face do descumprimento da resolução TCAC número 129 de 2024, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas, inexigibilidade, adesões à ata de registro de preços, credenciamentos e contratos no sistema Lincom. A área técnica deste tribunal noticia, por meio do comunicado interno número 46 de 2025, que em pesquisa realizada no Diário Oficial do Estado do Acre, em confronto com as informações inseridas
no sistema Lincoln, observou que até o dia 5 de junho de 2025, a Prefeitura Municipal de Senador Guiomar não havia realizado o cadastro dos contratos referentes ao exercício 2025 no referido sistema. Registrado e autuado, o processo foi encaminhado à Secretaria de Controle Externo para instrução. A 6ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo, em sua análise técnica, as folhas 13 a 16, relata que realizou nova pesquisa no sistema Lincoln no dia 14 de julho e constatou que até aquela data a Prefeitura Municipal de Senador Guiomar não havia ainda cadastrado os contratos administrativos ou seus respectivos aditivos, empenhos ou outros documentos equivalentes no exercício 2025. Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a senhora Rosana Pereira da Silva, prefeita, foi devidamente citada por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 2578, no dia 29 de julho de 2025. Em sua defesa, protocolada intempestivamente, alega em síntese que reconhece a ocorrência do atraso no cumprimento da obrigação de inserir os contratos do exercício 2025 no Lincoln, situação decorrente de uma conjunção de fatores operacionais e técnicos de natureza excepcional, os quais impuseram severos desafios à administração municipal, tais como carência de pessoal capacitado e precariedade e instabilidade da conexão de internet disponível na região. Ao tomar conhecimento formal do apontado, agiu de forma imediata e enérgica para solucionar a pendência. Em nenhum momento houve a intenção de ocultar informações, fraudar procedimentos ou causar qualquer tipo de embaraço à atuação dos órgãos de controle. O atraso não resultou qualquer tipo de prejuízo ao erário municipal ou a terceiros. E, ao final, requer o acolhimento da defesa e o arquivamento dos autos em imposição de penalidade à gestora. A área técnica emitiu o relatório conclusivo, as folhas 51 a 55, e o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do ilustre procurador, senhor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 60 a 62. É o relatório, excelência. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, a análise técnica inicial constatou em pesquisa realizada em julho de 2025 a ausência total de contratos administrativos e ou seus respectivos aditivos, empenho ou outro elemento equivalente da Prefeitura de Senador Guiomar, cadastrados no sistema Licom para o exercício de 2025. A gestora foi devidamente citada e embora de forma intempestiva, apresentou defesas, folhas 24 a 39, o que originou o relatório conclusivo de análise técnica de folhas 51 a 55. Em sua defesa, a responsável alega, em síntese, carência de pessoal capacitado para atender a nova demanda do sistema, dificuldades técnicas relacionadas à instabilidade da conexão de internet na região e a posterior regularização da situação com o cadastro dos contratos. A 6ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo, em seu relatório conclusivo, após examinar a defesa, realizou nova consulta ao sistema Licom em setembro de 2025. A verificação demonstrou que, embora alguns contratos tenham sido inseridos, o cadastro ocorreu de forma intempestiva e, mais grave, que inúmeros outros contratos permaneciam ausentes no sistema, mantendo o descumprimento da norma. Diante das informações constantes nos autos e da análise técnica, verifica-se a infringência ao artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução 129 de 2024. Ademais, as justificativas apresentadas relativas a problemas de ordem interna e estrutural não são suficientes para afastar a responsabilidade da gestora, a quem cabe garantir os meios para o cumprimento das obrigações legais, especialmente considerando que a irregularidade persistiu mesmo após a citação por esta Corte de Contas. Ante o exposto e acompanhando o entendimento da instrução, este MPC opina pela aplicação de multa à senhora Rosana Pereira da Silva, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93,
combinado com o artigo 7º da Resolução TCE-Acre 129 de 2024. Pela expedição, pela determinação de prazo para que a gestora providencie o cadastro de todos os contratos pendentes, conforme apontado no relatório técnico conclusivo. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Maria de Jesus, para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, a resolução 129, em seu artigo 1º, parágrafo 6º, determina que todos os contratos ou instrumentos equivalentes de contratos e seus respectivos aditivos, assim como seu cancelamento ou rescisão, deverão ser inseridos no sistema Lincom em até 5 dias úteis contados da data de sua assinatura. Devidamente citada, a gestora apresentou defesa fora do prazo legal, alegando dificuldades de ordem interna e estrutural. Tais justificativas, contudo, não afastam a sua responsabilidade, uma vez que lhe compete assegurar os meios necessários ao cumprimento das obrigações legais. Em consulta realizada ao Sistema Lincom em 3 de novembro de 2025, ratificamos a informação prestada pela área técnica quanto à ocorrência de registros intempestivos de 73 contratos, bem como a ausência de cadastramento de outros 334 contratos por parte da Prefeitura Municipal de Senador Guiomar. Tal conduta configura descumprimento ao disposto no artigo 1º, parágrafo 6º da Resolução número 129 de 2024, conforme evidenciado em tabelas anexas. Então, está aqui no voto, a tabela demonstrando todos os contratos inseridos intempestivamente e os não inseridos. Ressalta-se ainda que os contratos de números 201, de 2025, 206, 207, 210 e 213 foram inseridos de forma intempestiva no sistema Lincom nos dias 8 e 9 de outubro do corrente ano, conforme verificado na consulta supracitada, demonstrando que as irregularidades permanecem mesmo após a citação promovida por esta Corte de Contas. No que concerne a aplicação de penalidade, o não cadastramento ou cadastro intempestivo das informações no sistema Lincom implica na multa prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, conforme prevê o artigo 7º da Resolução número 129. Cumpre destacar que, ainda na vigência da Resolução TCE número 97, ficou decidido pela ata de unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras que, para os casos de envio intempestivo ou não envio das informações ao sistema Lincom, seria aplicada a multa no valor de R$ 3.570, o que correspondia a 500 unidades padrão fiscal. E em outros julgados, esta Corte de Contas seguiu esse entendimento. São os acordos número 14.859 do plenário e o 5.695 já deste exercício desta Câmara. Desse modo, no presente caso, é cabível a aplicação de penalidade em 500 unidades padrão, sendo o valor da unidade padrão estabelecido em R$ 13,63 para este exercício. Diante do exposto, restando caracterizada a não observância da legislação aplicável na matéria, voto pela aplicação de multa à senhora Rosana Pereira da Silva, prefeita municipal de Senador Guiomar, no valor de R$ 6.815, nos termos do artigo 7º da Resolução TCE número 129, combinados com o artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38, em face do descumprimento das obrigações previstas na supracitada resolução, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. 2. Notificar a senhora Rosana Pereira da Silva, prefeita municipal de Senador Guiomar, para, no prazo de 30 dias, realizar a inserção de dados no sistema Lincom de todos os contratos ausentes, bem como para observar nas próximas edições da matéria a obrigatoriedade do cumprimento da referida norma sob pena de responsabilidade. E após arquivamento do processo. É como voto, senhor presidente e senhor conselheiro. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Eu acompanho o voto da nobre relatora.
Acompanhamos também o voto, assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto prolatado, e passamos agora ao processo 22.149.446, que continua tendo como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Só um instante, estou tentando abrir aqui meu arquivo. Acho que ele sumiu daqui. Só um momento. Vossa Excelência quer passar para o seguinte? Não, senhor, porque Não mesmo, né? sumiram foi todos. Faz parte, Jesus, já já acho. Acho que mexi errado. É, 149.466, isso? 446. 446. Isso. Tratam os autos de processo autônomo para apurar a responsabilidade do senhor João Edivaldo Teles de Lima, prefeito municipal de Bujari, em face do descumprimento da resolução TCA número 129 de 2024, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, o sistema Lincom. A área técnica deste tribunal noticia, por meio do comunicado interno número 182 de 2025, que em pesquisa ao sistema Lincom observou que até o dia 15 de setembro de 2025, a Prefeitura Municipal do Bujari não havia realizado o cadastro do pregão eletrônico número 9 no sistema Lincom deste tribunal. Registrado e autuado, o processo foi encaminhado à Secretaria de Controle Externo para instrução. A sexta Coordenadoria Especializada de Controle Externo, em sua análise técnica, as folhas 12 e 13, relata que realizou nova pesquisa no sistema Lincom no dia 10 de outubro de 2025 e constatou que a Prefeitura Municipal de Bujari havia cadastrado o pregão eletrônico número 9 no dia 22 de agosto, sob o ente específico Fundo Municipal de Saúde de Bujari, e não na Prefeitura Municipal. Verificou ainda que o aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, número 14.094, de 27 de agosto, com a data de abertura do certame prevista para 23 de setembro. Ao final, a área técnica concluiu que a inserção do pregão eletrônico número 9 no portal Lincom está em conformidade com a resolução número TCA, número 129. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do ilustre procurador, senhor João Isidro de Melo Neto, as folhas 18 e 19. É o relatório, Excelência. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, nobre procuradora, doutora Ana Helena. senhor presidente, senhoras e senhores, passando direto também ao parecer, né? O artigo 1º, parágrafo 1º da resolução TCA 129 de 2024 dispõe que, parágrafo 1º, os instrumentos convocatórios das licitações, seus anexos, suas alterações e documentos relacionados, bem como os atos de suspensão, prorrogação e reabertura, deverão ser inseridos e ou atualizados no sistema Lincom em até 3 dias úteis após a publicação do respectivo aviso em Diário Oficial. De acordo com a documentação acostada aos autos, observa-se que o pregão eletrônico 09 de 2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Bujari, foi cadastrado no sistema Lincom em 22 de agosto de 2025 e no Diário Oficial do Estado em 27 de agosto de 2025, cumprindo as normas de regência da matéria. Ante o exposto, este MPC opina pela regularidade dos atos de gestão analisados neste efeito. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Durante a instrução processual, foi constatado que a Prefeitura Municipal de Bujari havia cadastrado o pregão eletrônico número 9, no dia 22 de agosto, sob o ente Fundo Municipal de Saúde do Bujari. E o aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, no dia 27. O artigo 1º, parágrafo 1º da resolução TCA 129, dispõe que os instrumentos convocatórios da licitação deverão ser inseridos e atualizados no sistema Lincom em 3 dias úteis após a publicação do respectivo aviso em Diário Oficial.
Desse modo, verifica-se que não houve descumprimento da norma, tendo em vista ser apropriado o cadastro no Fundo Municipal de Saúde para o objeto a ser adquirido, e também porque a inserção no sistema Lincon antecedeu a publicação do aviso de licitação no Diário Oficial do Estado. Diante do exposto, voto pelo arquivamento dos autos em face da regularidade dos atos de gestão. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Eu acompanho o voto da nobre relatora. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 149.467. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo instaurado a partir do comunicado interno número 645 de 2025 da Secretaria de Controle Externo, que tem por objeto apurar a responsabilidade da senhora Rosana Pereira da Silva, prefeita e gestora do Fundo Municipal de Saúde, senador Guiomar, em razão do descumprimento à resolução número 87, referente ao primeiro bimestre de 2025. Vale ressaltar que, durante a atuação do processo, o nome da senhora Daiana Costa dos Reis, secretária municipal de saúde, figurou como gestora responsável pelo Fundo Municipal de Saúde. Contudo, conforme certidão de entrega de remessas, a folha 15 dos autos, a gestora responsável é a senhora Rosana Pereira da Silva, prefeita. Nesse sentido, foi solicitada à Secretaria das Seções a retificação de autuação, que foi prontamente atendida, conforme certidão, a folha 83. A segunda Coordenadoria de Controle Externo, constatando, através de consulta ao Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, o CIPAC, desta Corte, que é responsável do Fundo Municipal de Saúde de senador Guiomar, enviou intempestivamente e-mail informatizado as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais referente ao primeiro bimestre de 2025 e solicitou a autuação do processo. Ao instruir o processo, a área técnica opinou pelo arquivamento dos autos em razão do disposto na ata da reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras, publicada no Diário Eletrônico de Contas, número 1408, de 28 de agosto de 2020. O Ministério Público de Contas manifestou-se às folhas 80 e 81 dos autos em pronunciamento da lavra do procurador João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, diante, de antemão, cumpre esclarecer o equívoco quanto à indicação no relatório preliminar da responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, que, de acordo com a declaração acostada da folha 15, trata-se da senhora Rosana, conforme apontado no primeiro parágrafo deste pronunciamento. Segundo, em breve destaque, em exame dos autos, verifica-se não haver elementos suficientes para o sancionamento da gestora, conforme pontuado pela segunda Coordenadoria Especializada de Controle Externo. Frente ao exposto, a GMPC opina pela regularidade dos atos de gestão analisados neste efeito. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, nobre relatora, para conclusão e voto. Obrigada, Excelência. No presente caso, a remessa em questão, primeiro bimestre de 2025, teria como prazo final de envio dia 30 de março. Contudo, conforme certidão de entrega de remessas, folha 15 dos autos, verificou-se que as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde de senador Guiomar foram enviadas intempestivamente no dia 4 de abril, contabilizando apenas 5 dias de atraso, prazo relevado excepcionalmente de acordo com a ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal. Diante do exposto, voto por notificar a senhora Rosana Pereira da Silva, prefeita e gestora do Fundo Municipal de Saúde, senador Guiomar, para observar as obrigações previstas na resolução TCE-AC número 87 de 2013, especialmente no artigo 2º, parágrafo 1º, sobre pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma. E, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Está sem som, presidente.
Obrigado, nova conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Voto com a relator, com a nobre relator. Acompanho ela. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Continuando a pauta, temos agora o processo 138.405, que continua tendo como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Vou relatar três processos, Os três número em bloco. 24, 25 e 26. Pois não, Excelência. Trata os autos de processos de aposentadorias e reserva remunerada de militares, servidores civis e militares. Foram realizadas devidas análises técnicas pela 4ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo, de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas. Inicialmente, cumpre destacar que nos autos 138.405, referente ao servidor João Félix da Silva, não há ato concessório de aposentadoria a ser analisado, tendo em vista que o Acre Previdência constatou que o servidor havia se aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social. Os servidores Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo Dantas e Renício Negreiros de Oliveira preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios. Os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado do Acre. A aposentadoria e a transferência para a reserva remunerada ocorreram com servidores devidamente enquadrados. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, Excelência. Obrigado, nova conselheira. Com a palavra, a nova procuradora, doutora Ana Helena, para sua pronúncia. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos, um de reserva e outro de aposentadoria de servidores vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre. Conforme já apontou a nobre relatora, o processo 138.405, não existe nenhum ato a ser registrado, uma vez que a aposentadoria ali tratada foi concedida pelo Instituto Nacional de Previdência Social, INSS. Os outros dois processos, a análise técnica verificou a legalidade das concessões com que concordou este MPC. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro dos atos analisados, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Maria de Jesus. Obrigado, senhor presidente. Ante o exposto, voto pela legalidade e registro do ato de aposentadoria da servidora Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo Dantas, bem como a transferência para a reserva remunerada do militar Renício Negreiros de Oliveira. Pelo arquivamento do processo 138.405 do servidor João Félix da Silva, em face da perda do objeto constatada pela inexistência de ato concessório de aposentadoria a ser analisado e registrado nesta Corte de Contas. Encaminhamento de cópia dos processos à Previdência para as devidas providências, notificação dos servidores da servidora Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo Dantas e do militar Renício Negreiros de Oliveira para tomar conhecimento das decisões proferidas e arquivo os demais processos após a formalidade de estilo. É como voto, senhor conselheiro, senhor presidente, senhor conselheiro Cristóvão. Obrigado, nova conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Sem microfone, Conselheiro Cristóvão, microfone. Estamos Desculpa. modernos, mas não tanto. Desculpa, nobre presidente, procuradora, Vossa Excelência, a conselheira Maria de Jesus, eu acompanho na íntegra o seu voto. Obrigado, nobre conselheiro. Também acompanhamos e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Encerrada a pauta, passamos então às comunicações com a palavra a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Olha, eu dizer que foi um prazer aqui participar da sessão da primeira Câmara. Eu acho que esse ano ainda não tinha participado, mas o doutor João precisou viajar e foi um prazer estar aqui com todos vocês.
Já pedi para a doutora Janaína considerar o MPC intimado, né, de todos os processos, e não tivemos nenhuma divergência, então o MPC já se considera intimado para evitar que a secretaria tenha que fazer isso, né, mais trabalho. E no mais, desejar um bom dia a todos vocês e aqueles que nos ouvem pela Rádio Web. Agradecer também a condução da doutora Janaína, que hoje está substituindo o secretário, dizer que é um prazer também tê-la aqui conosco. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o nobre conselheiro Antônio Cristóvão. O presidente, no mesmo sentido também, tá? As boas-vindas à nossa procuradora, a doutora Ana Helena, Ana com dois N's. N's, isso aí. Seja sempre bem-vinda, minha amiga, aqui na nossa primeira Câmara. Tá Obrigada. também a Janaína também aqui hoje presente, também substituindo o secretário das sessões, doutora conselheira Maria de Jesus, o nosso presidente. Agradecer àqueles que estão nos ouvindo pelos nossos canais de comunicação e, no mais, desejarmos a todos um bom dia. Com certeza. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, presidente. Só cumprimentar mais uma vez a todos e agradecer os que colaboram para que essa sessão possa se realizar desta forma tranquila, né, e tão prática, que a gente rapidamente conclua que os nossos votos, os nossos processos. Dar as boas-vindas à Ana Helena, dizer que é sempre uma alegria tê-la aqui conosco, e a Janaína também, matando as saudades aqui como nossa secretária, né, nas sessões. Sejam sempre bem-vindas a esta primeira Câmara. E desejar também um bom dia a todos e um resto de semana feliz para todos nós. Amém. Jesus, eu esqueci de te falar, mas eu estou gostando de ver aí o visual da sua sala. Tá bonito, eu estou vendo, chique. Tá muito, muito bonito o visual da sala aqui no vídeo, né? Que eu ainda não tinha visto aí. Já tinha visto ao vivo. São coisas de Jesus. A sua Coisas de também. Jesus. A sua também, Tudo doutora Ana, bonito, está né, bela. Aninha? Tá faltando um quadro aqui que eu ainda quero colocar, mas o rapaz não fez ainda o meu, não. E eu acho que ele vai viajar, acho que nós vamos ter que esperar, Jesus. Ou Vamos. então casar com outro, né? Com outro quadro, com Legal. certeza. Então, pronto. Queremos fazer coro tudo que aqui foi dito, encerrar a presente sessão, cumprimentar todos que nos acompanharam e em função de nada haver a tratar, encerramos a sessão, convocamos outra para dia e hora regimental. Encerrada, então, a presente sessão.